Uma alegria de estar aqui em Ribeirão Preto, na AgriShow, mais uma vez, 30ª edição. Uma grande feira de tecnologia voltada para o agro. A gente tem sempre, todos os anos, muitas novidades e aqui a gente tem novamente a possibilidade de quebrar um recorde, mais de 15 bi de negócios sendo feitos. Eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse número. A gente vai ver toda a tecnologia made in Brasil que está a serviço do agro, tecnologia de geoprocessamento, aquilo que faz o nosso agro ser cada vez mais eficiente. E aqui, com uma série de anúncios importantes, a gente está falando de mais de R$600 em várias frentes de trabalho, a frente do seguro rural, que é importante para o nosso produtor, né? A frente do Protrator, do subsídio para aquisição de máquinas agrícolas, os fundos de investimento voltados para o agronegócio, então a parceria da Desenvolve São Paulo com o próprio mercado de capitais, né, que abre uma frente importante para os biocombustíveis, para a questão da irrigação, para a questão da armazenagem. A gente tem aqui mais de R$200 milhões que vão ser aplicados em estradas rurais. Tivemos aqui a edição do nosso manual de compensações ambientais, a regulamentação do plantio nas faixas de domínio das rodovias, todo o esforço que está sendo feito para melhorar a previsão meteorológica e o que vai ser disponibilizado para os nossos agricultores, a regularização fundiária com mais uma adaptação e a valorização das carreiras da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Então, uma agenda extremamente importante, uma agenda que nos deixa aí muito satisfeitos e a nossa forma de homenagear esse agronegócio que é pujante, esse agronegócio que faz a diferença no nosso Brasil. Governador, uma pergunta. O Estado de São Paulo pode perder ou pode ganhar com esse tarifácio fácil do governo americano? Como é que o senhor vê? Porque há uma preocupação aqui na AgriShow em relação a isso. Eu acho que pode ganhar, porque o nosso agronegócio é extremamente eficiente. Nós temos uma agroindústria que tem condição de substituir com muita velocidade outras indústrias no mundo. Então, com a cunha que se abriu no comércio internacional, isso cria para nós uma série de possibilidades. A gente pode entrar em mercados que a gente não estava entrando anteriormente. De certa forma, esses tarifários funcionam como um catalisador do acordo Mercosul-União Europeia. A gente tem muita gente saindo hoje da China e a gente cria um espaço, tanto para entrar no mercado americano como para entrar no mercado asiático. Então eu entendo que a depender da nossa habilidade, da nossa eficiência, pode ser muito proveitoso para o nosso agronegócio. Governador, o Estado esperava bancar a parte do aumento dos setores para a nova carreira, com a venda das terras das unidades de pesquisa. Mas a Justiça tem barrado aí a audiência pública, enfim, como é que o senhor avalia isso? Isso é um caso, é inevitável que o Estado venda as terras? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Porque aqui o que acontece? Quando você promove uma melhoria na carreira, você está falando de uma despesa de caráter permanente, a gente está falando de uma despesa de custeio. Então a gente não troca investimento por custeio, a gente não troca receita de capital por despesa corrente, né? Isso seria uma irresponsabilidade, a gente não vai fazer isso. Quando a gente dimensiona aquilo que a gente vai dar para as carreiras, a valorização das carreiras, a gente está pensando, obviamente, no nosso limite financeiro, ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, dentro daquilo que a gente tem de expectativa de crescimento de receita e despesa nos próximos anos. A questão da venda das fazendas, observe, a gente vai vender aquilo que de fato for ocioso. Aquilo que está sendo usado em pesquisa, nós não vamos mexer, nós não temos interesse. Então esquece que a gente vai vender fazenda Santa Elisa, não vai. Agora, existem terras ociosas e essas terras ociosas são importantes porque não adianta achar que o Estado vai fazer a gestão de um patrimônio imobiliário gigantesco, não faz sentido isso. E a gente não pode ficar agarrado em patrimônio, a gente pode gerar políticas públicas com a alienação do patrimônio. Então, aquilo que foi importante para a pesquisa, aquilo que é importante para a ciência, aquilo que é importante para o desenvolvimento do nosso agro, vai ser com certeza preservado. Aquilo que está arrendado ou está abandonado ou que não tem a utilização na pesquisa, e hoje a gente tem várias formas de pesquisa, porque a pesquisa está consumindo cada vez menos área, a pesquisa está cada vez mais tecnológica, a gente está usando cada vez mais IA, a gente está usando cada vez mais a parceria também com o privado para fazer pesquisa, a gente tem visto isso no estado de São Paulo. O nosso interesse é preservar a pesquisa, vamos preservar a pesquisa e a gente só vai alienar aquilo que de fato não fizer sentido. Receita já? Olha, a receita pode superar 1 bi, por isso é uma receita relevante. A gente não pode prescindir, não pode abrir mão. O patrimônio imobiliário do Estado de São Paulo, eu não estou falando só de fazenda, não. Eu estou falando do patrimônio imobiliário como um todo. Tem muitos prédios abandonados, que hora você está disponibilizando para a prefeitura, hora você está usando no programa habitacional, hora você está repotencializando para outra finalidade, e hora, de fato, você está alienando. A gente alienou R$700 milhões já em imóveis. É um número expressivo.
Mas a gente tem muito mais para alienar e, obviamente, a gente não vai mexer com aquilo que tem a ver com ciência, com aquilo que tem a ver com o futuro. Governador, sobre os pedágios foram retirados de algumas cidades, Sorocaba, Piracicaba, né? Sim. Como é que vai ser o investimento para melhorar o escoamento dessas regiões, principalmente ali Piracicaba, Sorocaba e também Ribeirão Preto? Veja, vamos lá. Vou explicar, são coisas distintas, eu vou explicar primeiro Sorocaba, porque é outro contexto. Então, quando você tira o pedágio de Sorocaba, é um contrato que já está realizado, já tem um investimento previsto. O que muda no investimento que está planejado? Absolutamente nada. Vocês vão lembrar que quando a gente fez o leilão, a gente teve uma receita de outorga de mais ou menos 1,5 bi. Essa receita ela fica capturada no projeto, ela vira uma reserva de liquidez. Então, a gente não colocou essa receita no tesouro lá atrás. Por quê? Justamente para acomodar situações de reequilíbrio econômico-financeiro, ou inclusão de obra, antecipação de cronograma. Então, esta é a solução para lá. A gente tira os 4 pedágios da região da Raposo, na Charuri, enfim, no acesso a Castelinho, no acesso para Itu, as duas dentro da Raposo do perímetro urbano, e a gente reequilibra o contrato, mas mantém toda a programação de investimento. Então não muda nada naquele investimento que está projetado. Entendo que a gente tinha que escutar a sociedade, mesmo que a gente planejasse, e isso está previsto, todo o recondicionamento das marginais, a gente podia ter realmente um fluxo maior e isso acabar de alguma forma causando algum tipo de restrição ao tráfego. Então, tudo bem, vamos dar o passo para trás. Acho que o que foi colocado de argumento fez muito sentido e a gente reviu. O caso de Piracicaba, o caso da 304, da Luiz Queiroz, o caso dessa ligação Piracicaba, Santa Bárbara, Americana, é um caso diferente, a gente não leiloou ainda. Então, estava na fase de consulta pública. Se essas questões tivessem aparecido com mais força lá atrás na consulta também, em Sorocaba, teria tido um encaminhamento diferente com toda certeza. Não apareceram, apareceram depois do contrato. E a gente tinha um contrato que tinha reserva para acomodar. No caso da 304, aí a gente está retirando. Obviamente, a gente vai ter todo o interesse de fazer um investimento, mas a gente vai depender do nosso fôlego financeiro. Porque, como eu falo, a vantagem de você fazer concessão é acelerar investimento, né? Então, e traduzindo em números que a gente está falando, você tem, às vezes, você pode ter 4, você pode ter 5, você pode ter 6 bi à disposição do DS, você pode até ter menos dependendo do cenário. Vamos lembrar que São Paulo não é uma ilha. Se o Brasil começa a desacelerar, São Paulo desacelera junto. Se o Brasil acelera, a gente acelera. Então, a gente faz todo o nosso esforço para acelerar e para ter fôlego aqui para fazer investimento. Então, a gente não vai ter o mesmo volume de recursos disponível que a gente teria numa concessão. Se a gente somar todas as concessões no estado de São Paulo, está falando de 100 bi de investimento. Então, quando você pega o montante 100 bi, compara com 4 ou com 5, é uma diferença gritante e aí nós temos várias prioridades. Isso vai se encaixar dentro de uma prioridade, a gente vai ver a melhor maneira de contemplar investimento. Mais uma pergunta aqui. O senhor, a proposta do setor já está com o governo, mas como é que o senhor entende? É possível o governo aprovar o Plano Safra de acordo com a demanda que o setor tem? O governo tem que estabelecer prioridades, né? Por isso que é importante você sempre estar revendo o custeio para poder investir naquilo que vai te trazer retorno. O Plano Safra é algo que traz retorno, é algo importante para o agro. E o Plano Safra foi ganhando novos contornos ano após ano. Então, um financiamento mais pesado, tesouro, para aqueles pequenos produtores, para aqueles médios produtores, um financiamento mais via mercado de capitais, onde o governo atua como facilitador para os grandes. O governo tem que entender que o Plano Safra faz parte do calendário, todo ano a gente tem safra. A velocidade na disponibilização de recursos vai nos permitir ter segunda safra, terceira safra, né, que é uma coisa importante. E a gente tem que entender que é algo que gera riqueza para o Brasil, que gera divisa. Então, obviamente, você tem que se preparar. E para se preparar, você tem o que eu vou economizar, que é supérfluo, para poder investir no Plano Safra. Eu acho que esses exercícios têm que ser feitos. A gente teve Ronaldo Caiado, o governador, a visitar a show desse ano até agora, você não pode de oposição. O que significa? A campanha já começou para 2026? Não tem nada a ver com campanha. Significa que alguns governadores têm muito apreço pelo agronegócio. E a gente está aqui manifestando esse apreço pelo agronegócio. A gente gosta de agronegócio, a gente sabe a importância e reconhece a importância do agronegócio. É isso que significa.